Bom, mas ainda não acabou o assunto, porque nós temos outras questões de privacidade. Nós temos uma questão a respeito da privacidade da imagem. Eu chamo isso de deepfake. E é o fake news com... Eu não, na verdade, né? Muita gente chama isso de deepfake. Mas isso aí, traduzindo isso, aí sou eu falando, fake news com anabolizantes. Por quê? Uma coisa são as fake news básicas, aquelas mentiras que são contadas e que todo mundo acredita. Outra é você fazer coisas que estão bem acima dessas questões básicas, né? Por exemplo, nesse TED Talk aí, nós temos vídeos de pessoas fazendo pronunciamentos a respeito de assuntos, só que tais pessoas que aparecem fazendo os pronunciamentos nunca fizeram tais pronunciamentos. Então é como se eu chegasse e criasse um vídeo dizendo, crie um vídeo com o Roberto Carlos ou qualquer outra grande celebridade que você possa imaginar fazendo uma afirmação que ele nunca fez. Não importa se ele concorda ou não concorda. O fato é que você está colocando uma pessoa que nunca falou aquilo para alguém que está olhando o vídeo, vai parecer que aquela pessoa está de fato falando aquilo. Observando a qualidade dos vídeos que nós temos vazados pela internet aqui, são pequenas, você não percebe diferença. Você só consegue perceber as diferenças entre a tecnologia falsa e a verdadeira quando você coloca numa qualidade de vídeo de alta resolução. E aí os pontos que você teria que focar perto da orelha, etc. e tal, principalmente perto da orelha, você percebe que existe alguma coisa errada ali. Mas, bem, as pessoas acreditam em coisas muito mais basicamente controladas, né? Então, assim, será que... Quais as consequências da gente ter uma tecnologia como essa? Se as pessoas acreditam em qualquer coisa, e uma coisa que parece ser tão real, como é que vai dizer que não acreditou? Você fala sobre fake news, você não pode deixar de falar de eleições, e eu sempre gosto de mostrar uma coisa. Todo mundo fala de fake news no Brasil. Existe, é verdade, é uma realidade, mas o mundo pode ser bem pior. Porque eu acho que nada do que aconteceu no Brasil se compara a essa denúncia de que a Hillary comandava uma rede de pedofilia em uma pizzaria. Isso foi uma informação divulgada que ganhou, real, quer dizer, uma informação criada por uma pessoa que ganhou, e aconteceu, né? A pessoa criou realmente essa informação. Essa informação criada ganhou proporções tais que, em algum momento da história, o FBI teve que intervir para fazer uma investigação em uma pizzaria, sendo que tal pizzaria dizia que a tal rede era comandada no subsolo da pizzaria, e a pizzaria nem tinha subsolo, não tinha nada, não tinha nem como nada acontecer. É uma das coisas mais toscas que eu já ouvi falar em termos de eleições no mundo inteiro, e isso foi uma febre, foi uma das coisas mais, assim, sem noção, né? O quanto as pessoas conseguem acreditar nas coisas mais basicamente criadas pela pessoa, e nós temos consequências. Por quê? Porque as pessoas conseguem agora, elas conseguem gravar, elas conseguem manter uma rede de vigilância ostensiva, elas conseguem se comunicar numa velocidade muito grande. Então, aquele bicho de 7 cabeças, né? Ele literalmente nasce muito mais rápido. E assim como era lá os famosos casos de Hércules, né? Em que a Hidra, você cortava uma cabeça e nascia duas, é uma referência à fofoca, né? Essa transmissão da informação. Só que agora você corta uma cabeça e nasce 8. E nasce 8 e elas se duplicam e se triplicam, e isso vai numa velocidade tal que você não tem mais tanto controle a respeito disso. Existe uma série de TV chamada Law and Order SVU. Eu não me lembro exatamente qual foi o episódio, mas eles adaptaram esse caso real para um episódio da série em alguma temporada. Procura, você pode achar. É assustador, porque os investigadores, mas não tem nada, mas as pessoas queriam que se fizesse investigação por investigação, e o simples fato da pessoa ir lá porque tinha que investigar, porque alguém queria uma investigação, fazia com que aquela situação se tornasse ainda pior.
e as consequências na vida real foi que a pizzaria teve que fechar, né? A Hillary continua aí, toda poderosa, como sempre foi, deve continuar sendo por muito tempo. Ela sobreviveu a essa acusação totalmente sem noção, né? Porque não tem nem o que comentar disso. Mas a pizzaria foi condenada pelos seus próprios pares, porque isso é uma coisa muito mais local, né? O efeito sobre a pizzaria foi muito mais local. Então, tá lá o caso para a lei inteiro. Isso é uma consequência do uso indevido de imagem pública, né? Hillary, ela era a imagem pública. Outro que ficou muito famoso recentemente foi o Deep Nude, um aplicativo que você pega fotos de mulheres usando roupa normalmente e através de inteligência artificial você remove a roupa e a pessoa é redesenhada sem roupa, né? A mulher é redesenhada sem roupa, né? E esse aplicativo ficou no ar durante algum tempo. Ali não está o link para o aplicativo, tá? Ali está o link para a reportagem da criação do aplicativo. E uma questão bastante interessante, né, é que mesmo que ninguém tenha pensado nisso antes, por uma consequência da forma com que a lei existe no Brasil, a Lei 13.772/18, ela tipifica este ato aqui e que o Deep Nude produz como um ato criminoso. Então é crime pegar uma foto de uma pessoa e a expor de uma forma em que ela não se expôs publicamente, né? O aplicativo, depois de inúmeros protestos, foi retirado do ar. E aqui nós temos, por exemplo, o depoimento do Andrew Ng, que é um dos pais da tecnologia de redes artificiais, né? E aí ele coloca aqui, I'm glad Deep Nude is dead, né? Fico feliz que o Deep Nude está morto, como pessoa e como pai. Eu considerei esse um dos mais disgusting applications, né? Disgusting, eu acho uma palavra linda para uma coisa horrorosa, e ela expressa um desgosto que não é desgosto, mas que é um negócio mais profundo do que a própria tradução, né? É um negócio mais nojento, assim, uma coisa bem forte para se falar a respeito da opinião que ele sentiu ao saber que esse aplicativo existia, um aplicativo de inteligência artificial. E ele depois coloca um apelo para a comunidade de inteligência artificial. Você possui superpoderes. O que você constrói importa. Por favor, utilize seus poderes para a criação de projetos que movam o mundo para frente. Aqui nós vemos, assim, talvez, o primeiro clamor que eu vi de uma autoridade da área científica pelas consequências do uso da nossa tecnologia de inteligência artificial de fácil acesso, de fácil programação, já bem desenvolvida e consolidada. Não estamos falando de que não fez nada excepcional em termos de desenvolvimento. O que ele fez foi uma aplicação em cima de uma tecnologia já consolidada. O Andrew Ng está colocando de uma outra forma o seguinte: eu percebi que a faca que nós estamos usando para fazer as cirurgias das pessoas que estão salvando tantos também pode ser utilizada para matar algumas pessoas. Por favor, quem receber uma faca de presente, utilize para se alimentar, para salvar vidas. Não utilize as facas para matar. É basicamente isso, com outras palavras, no foco daquilo que nós estamos discutindo. Por favor, sintam-se à vontade para aprofundar a respeito destas questões de privacidade, porque elas não são apenas direcionadas para nós que nos interessamos sobre o tema de inteligência artificial, mas elas também são direcionadas para nós que somos seres humanos vivendo nesse planeta sobre as consequências das escolhas que nós aceitarmos, consentirmos ou fizermos doravante. Nós também temos questões a respeito de privacidade empresarial. Aqui nós temos as questões de segredos corporativos, talvez o tópico de privacidade mais debatido e mais antigo que existe, porque aí nós falamos sobre a nossa capacidade de armazenar as informações dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, e estabelecer coisas como, por exemplo, ninguém até hoje sabe realmente como é feita a Coca-Cola, né? Então, com base em informações dessa natureza,
nós acabamos por estabelecer alguns princípios já mais defensivos para as empresas, o que também não impede a existência de violações, né? Há um caso hiper recente, aconteceu umas 2 semanas atrás, de um hacker que invadiu o sistema das lojas Renner e exigiu pagamentos em... Não me lembro exatamente se foi Bitcoin ou que outra moeda foi exigida, mas seja como for, foi uma exigência mediante ao fato de que alguém conseguiu ter acesso à estrutura administrativa eletrônica de uma indústria que dependia daquele sistema para continuar funcionando, especificamente no caso a respeito do e-commerce da Lojas Renner, e ela ficou fora do ar por 2 dias, tá? Basicamente, acho que 1 dia ou 2 dias, não tenho muita certeza, mas aqui você vê as consequências disso, né? Nós saímos dessa parte onde você tem que ter acesso físico ao local, aqueles filmes de espião da época do 007 contra Dr. No, e saímos para uma área um pouquinho mais tecnológica, onde os espiões usam computadores e tentam ter acesso às informações que podem comprometer pessoas, e as empresas precisam defender isso. Não tem muito tempo, bancos de dados sobre telefone celular do Brasil e certos dados pessoais foram roubados. Talvez não por acaso, pouco tempo depois, alguém abriu uma conta do meu nome na Caixa Tem. Caixa Tem é um sistema legítimo da Caixa Econômica Federal para a criação de contas para, entre outras coisas, contas de natureza social. Então, por exemplo, se alguém quisesse utilizar os meus dados para pedir uma ajuda de custos do governo para passar por algum motivo, podia, porque a pessoa teve acesso aos meus dados e criou os dados, criou a conta facilmente. Como é que a pessoa teve acesso aos meus dados? Bom, certamente eu acredito na boa intenção de todas as empresas que eu estou utilizando. Duvido que alguma delas tenham conscientemente colocado isso à venda, mas houveram quebras de informações em algumas dessas empresas. Alguém roubou esses dados e colocou à venda no mercado negro. E aí alguém tinha todas as informações necessárias para representar a minha documentação e abrir uma conta. Só que a conta lá não conseguiu fazer muita coisa, passou, tomei a conta de volta para mim com os meios que a própria Caixa fornece, e agora, não tão recente, eu comentei, né, fui vítima de fraude, etc e tal, mas aí você vê como é que é a tal história. A pessoa teve acesso ao meu cartão de crédito que ela interceptou na rua, mas de alguma forma ela precisava correlacionar os meus dados que estão escritos na folha de papel com o pessoa física, né? Com o meu nome completo, com o meu CPF completo, com o nome da minha mãe, com outras informações e com o telefone. Nada disso está escrito na folha de entrega do cartão de crédito. Então a pessoa teve acesso a um mínimo de informações, foi a algum banco de dados da internet e conseguiu, que não é difícil, diga-se de passagem. Infelizmente, as pessoas, aqueles que desejam praticar o ilícito, conseguem acesso a essas informações, e aí nós temos que conviver com essa sociedade que nós temos aqui, trazendo o ponto de que a privacidade empresarial é um dos pontos que nós temos que desenvolver na nossa inteligência artificial. Questões ainda, por exemplo, é razoável permitir que um sistema de inteligência artificial defina uma sentença em um diagnóstico? E outras decisões? É razoável permitir isso? A França, por exemplo, ela impediu a divulgação de análises de sentenças feitas por juízes. No Brasil, cresce o número de Lawtex e Legaltex, que são essas empresas que fazem análises de sentenças passadas para tentar conseguir um entendimento estatístico a respeito daquilo que pode ser conseguido quando você estabelece uma nova meta pela frente. Na China, existem cabines médicas. Eu não vou entrar no mérito da discussão profundamente aqui, mas vamos pensar aqui rapidinho. Olha, você é capaz de permitir que um sistema de inteligência artificial defina quantos anos uma pessoa deva permanecer na cadeia? Às vezes a pessoa é contra isso.
mas ela permite que cabines médicas operem. E outras decisões que também podem ser tão consequentemente graves quanto esta, também ocorram. Então, a gente tem que ter um certo mínimo de consciência e coerência. Por exemplo, olha só o que aconteceu. O que você pode me dizer sobre isto aí? Você pode depois ler o link da questão. Brasileiros vandalizam inteligência artificial e app é retirada do país. Tá? O app chamado SimSim, nunca ouvi falar nisso, é um app de bate-papo baseado em inteligência artificial que aprendeu com os brasileiros a fazer ameaças de assassinato e sequestro. Bacana, né? Através de uma conversa, o aplicativo se desenvolveu desta forma. E os desenvolvedores removeram ele do Brasil. Então, o brasileiro não pode mais usar o tal aplicativo. Mas você percebe como é que a pessoa consegue, através do seu comportamento social, transformar a média do entendimento de um algoritmo para um algoritmo que passa a se comportar como um psicopata. E eu tenho quase certeza que nenhuma das pessoas era literalmente aquilo ali que ele estava fazendo, mas as pessoas transformam as coisas, tá? É que nem aquele desenho animado do Pateta dirigindo um carro. Não sei, todo mundo vê esse filme, esse desenho animado em alguma vez na vida, né? Então o Pateta vai dirigir o carro, e quando ele entra no carro, ele se transforma num louco maníaco. Aí ele dirige pela cidade como uma pessoa totalmente irresponsável. Ele sai do carro, ele vira novamente uma pessoa totalmente concentrada, um pai de família dedicado e tudo mais, né? Então a gente tem algumas coisinhas aí para se acertar na sociedade, até para que a gente defina regras que estão associadas a questões éticas que sejam coerentes, né? Porque não adianta muito você deixar para essas pessoas que ficaram fazendo isso definir exatamente o que a gente quer de sociedade ética aqui, porque seria um contrassenso. Outras questões, né? A questão da conectividade, nós já discutimos um pouquinho isso lá atrás, a respeito da nossa posição de GPS, mas a gente tem que pensar nas nossas consequências. Você aceita a conectividade? E o que eu faço com quem não aceitar? O que eu faço com essas pessoas? Eu me lembro de uma história em quadrinho que se chama... Uma horrível história em quadrinho, acrescente, que se chamava 1.000.000 DC, se eu não me engano, em que era uma história em quadrinho da DC Comics. É meio estranha a história, porque eles vão 1.000.000 de anos no futuro, né? E havia um planeta onde os marginalizados eram pessoas que pareciam estar muito bem, mas o que eles não tinham era conectividade com a internet, né? Então, acontecia coisas mais ou menos assim, ó. Uma informação acontecia num planeta, todos os 8 planetas do sistema solar, na época ainda era 8, recebiam as informações automaticamente, instantaneamente, através de um chip implantado na cabeça. Aqueles que não tinham condições de manter esse fluxo de informação porque não tinha dinheiro para botar o tal chip, eles ainda tinham uma vida que, para os padrões de hoje, parecia ser excepcionalmente luxuosa, mas eles eram os marginais daquela sociedade, né? A discussão filosófica, e assim, histórias em quadrinhos trazem muitas reflexões filosóficas, o que eu faço com as pessoas que não aceitam as tais conectividades? Qual é a opção que eu estou oferecendo e a consequência? Porque eu não posso colocar uma conectividade sobre uma praça filmando, que é na Inglaterra, por exemplo, tem câmera para todo lado, filmando todo mundo toda hora. Se tem uma pessoa ali que não aceita isso, como é que eu vou fazer aquela pessoa? Eu vou dizer que, olha, você não pode cruzar essa rua aqui, ó, porque essa rua vai ter câmera. Ah, mas essa aqui você pode, porque aqui não vai ter câmera. Não é bem assim que funciona na vida prática, né? Então nós temos que fazer algumas decisões a esse respeito. E olha que nós nem chegamos a discutir o impacto do que seria se for possível um dia encontrar alguma coisa minimamente parecida com uma inteligência artificial forte. O que aconteceria se o sistema de inteligência artificial da Microsoft projetado para criar
um equivalente a um cérebro humano natural aprendesse a se tornar tão eficaz e tão eficiente quanto qualquer engenheiro recém-formado numa faculdade, ele poderia tomar as mesmas decisões com as mesmas margens de eu, inclusive, de qualquer outro ser humano, mas só que eu poderia triplicar, quadruplicar, fazer inúmeras cópias desse sistema para que inúmeras pessoas pudessem estar por todos os lugares e, basicamente, o que eu faço da vida depois, né? Afinal de contas, nós estamos transformando essa lei ou essas possibilidades e quais a consequência de você criar um sistema de inteligência artificial que seja tão inteligente que pudesse literalmente substituir todo o seu trabalho. Acredita que existiria a possibilidade de nós nos tornarmos somente pessoas que viveríamos uma vida de ócio criativo? É esse a nossa utopia? Eu não sei, deixo a discussão e a filosofia para cada um. E também para descobrir as coisas que a gente ainda nem consegue imaginar, né? Porque eu tenho certeza que a cada dia que nós vivenciamos, mais coisas surgem. Por exemplo, algumas coisas vêm, são tão fortemente enfrentadas e desaparecem. Uma dessas coisas foi o Google Glass, que era um mecanismo de inteligência artificial, um mecanismo de IoT, em que você tinha um óculos com todo um sistema de conectividade que te permitiria fazer inúmeras coisas, inclusive coisas que muita gente não achou que seria legal que pessoas pudessem fazer. Mas parando para pensar, nós temos tecnologia para tornar isso uma realidade já há algum tempo. Em algum momento, esse tipo de solução de convivência, de tecnologia social, mudança de comportamento social vai vir à tona e as pessoas vão ter que se harmonizar, porque e aí, o que a gente faz? Quais são os próximos problemas a respeito disso? E eu sempre acho interessante, porque nós estamos falando muito tempo sobre esse tema, com pouquíssimos slides, e não é por acaso. Esse é realmente um tópico mais amplo, porque ele é importante, para meu ponto de vista, compreender que nós temos um compromisso quando nos comprometemos com um curso dessa natureza que nós estamos fazendo. Se você é engenheiro ou está para se formar em engenharia, você vai fazer algum discurso no final, o seu juramento minimamente parecido com isso. Muitas das profissões possuem, quer dizer, todas as profissões possuem um juramento na sua formatura de faculdade, e as palavras são diferentes, né? Mas o compromisso é mais ou menos o mesmo com outras palavras. No caso do juramento do engenheiro, prometo que no cumprimento do meu dever de engenheiro químico, que sou eu, mas se você for engenheiro mecânico, você vai falar isso aí, engenheiro mecânico, engenheiro, né? Não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, jamais me esquecendo de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam ou poluam o equilíbrio ecológico. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim sendo, estarei em paz comigo e com Deus. Os grifos são meus. Trabalho para o bem do homem e não da máquina. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Nós estamos no início de uma revolução tecnológica que vai mudar o mundo. E nós temos que lembrar do nosso compromisso, da nossa importância com relação a cada uma das questões que nós nos comprometemos, que é o trabalho para o bem do homem, não para simplesmente ganhar dinheiro por dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, mas ganhar dinheiro para a morte alheia, não. Então, trabalhar para o bem do homem é ganhar dinheiro com todo mundo ganhando junto e todo mundo crescendo junto. Vou colocar os meus conhecimentos científicos a serviço do conforto e do desenvolvimento da humanidade, não para criar mais exclusões sociais ou mais
pesadelos sociais a serem colocados em prática. Nós temos que nos conscientizar de que a nossa vida é boa nesse sentido. Podemos, sim, utilizar tudo aquilo que está à nossa volta à vontade, mas as consequências, elas precisam ser pensadas para que nós possamos criar coisas que nos engrandeçam. Ou nós vamos ter que enfrentar sempre alguém criando algum dispositivo maluco por aí afora, que pode não só fazer as coisas tão positivas quanto as quais nós estamos sonhando, mas também as coisas que não são exatamente aquelas que nós desejaríamos para a humanidade, a qual nós todos fazemos parte, a qual nossos pais, nossos irmãos, nossos primos, tios, tias, filhos fazem parte, tá? Então, é isso com o qual nós nos comprometemos, fosse qual for o seu campo de trabalho, você tem um juramento minimamente parecido com isso, tá? E é um balizamento daquilo que nós podemos fazer com as ferramentas que nós vamos conquistar ao longo do nosso curso. Algumas referências, aqui nós temos um texto da Wikipédia, né? Eu sempre lembro que a Wikipédia não é um texto para ser referenciado diretamente. Entretanto, ela possui links que são referências reais. Nós temos alguns livros, todos esses livros falam de questões éticas, mesmo esse aí de Inteligência Artificial 2019 do Kai-Fu Lee, ele não é um livro técnico, ele não é um livro sobre desenvolvimento de algoritmos, ele é um livro sobre ética, né? Então aqui nós temos 5 questões ético-jurídicas fundamentais sobre a inteligência artificial e direito, convergência ética e estratégica, inteligência artificial de 2019, inteligência artificial, aspectos éticos-jurídicos de 2021, Vida 3.0, o ser humano na era da inteligência artificial, e repare que eu peguei 5 referências e a mais velha de 2019. Então, são assuntos que estão sendo discutidos pela nossa geração atual para dar um balizamento sobre as consequências que o futuro que nós vamos construir. Então, nessa aula, nós abordamos algumas questões sobre a ética ao utilizar a inteligência artificial e relembramos o nosso compromisso com o qual eu espero que todos nós estejamos, de fato, comprometidos daqui por diante. Obrigado.